Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias aqui no nosso canal. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. Por isso, já chega aqui deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Meus amigos, o Flamengo provavelmente vai enfrentar o Vasco com mudanças na escalação. Isso porque na lateral direita o Vitor Pereira tem alguns problemas, como por exemplo o Mateuzinho, que ficou lesionado na última partida, e também o Vasco, né, que está praticamente destroçado depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil pelo ABC. O Flamengo tem a vantagem, só precisa empatar a partida que já estará garantido para a final. E nós vamos ver algumas mudanças na escalação, inclusive vamos reagir aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil e também o João Guilherme falando sobre uma possível escalação que o Flamengo pode fazer para essa partida. Como, por exemplo, o Vitor Pereira pode estar usando o Cebolinha na lateral direita como ponta, ou talvez entrada do Matheus França. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente essa é um esboço da possível escalação que o Vitor Pereira pode estar fazendo, realizando para a partida. Então, antes do vídeo, quero que você chegue aqui e comente embaixo arriscando o placar. Coloque seu palpite. Quem vence o Clássico dos Milhões? Escreva nos comentários e arrisque o palpite. Escreva também de qual localidade, estado, cidade você está assistindo nossos vídeos para a gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela força, aquela moral aqui no nosso canal. Então vamos pro vídeo, créditos, canal João Guilherme e também ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Rapaz, vem aí um Vasco e Flamengo daqueles, hein? E é o seguinte, né? Sexta-feira passada, imagina você sexta-feira passada, o Vasco numa boa, o Flamengo nem tanto. E aí de lá pra cá parece que a coisa mudou bastante. A Roberta Barroso faz um paralelo entre os rivais que voltam a se enfrentar neste domingo. Uma eliminação precoce. Pressão. E outra decisão pelo caminho? Esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. A gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles, não tem segredo. Contra o Flamengo domingo no Maracanã, o Vasco precisa da vitória para avançar. Se for eliminado, só terá o Campeonato Brasileiro por longos 9 meses. Além da perda esportiva com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco também já perdeu financeiramente. Sem ter avançado para a terceira fase, o time de Barbieri deixou de garantir já R$2.100.000. O campeão da Copa do Brasil este ano, se tiver iniciado desde a primeira fase, pode receber até R$91.800.000. O Flamengo estreia no torneio apenas na terceira fase. Se for campeão, o prêmio pelo título chega a R$88.700.000. Na Libertadores, o rubro-negro começa a disputa na fase de grupos. E se for campeão do torneio com o acúmulo de premiações, pode faturar cerca de 147 milhões. O clássico no domingo pode fazer com que os dias fiquem mais cheios. Para o Vasco, em caso de vitória, pode evitar o ócio até o Brasileiro. Para o Flamengo, a classificação pode colocar mais um desafio e trazer dias um pouco mais leves, num ano em que 3 títulos já ficaram pelo caminho. A expectativa é gigantesca para este Vasco e Flamengo. Ô, Antero, 2.100.000 é o que o Vasco deixa de ganhar com a eliminação contra o ABC. Ontem a gente acabou não tendo tempo de falar da eliminação do Vasco, mas muito mais do que o dinheiro que deixa de ganhar é a fotografia do futebol que o Vasco mostrou nesta quinta-feira. Então, assim, a gente tem um Vasco em baixa e um Flamengo em alta. É essa a fotografia do momento?
Sim, é essa mesmo. E de fato ontem, né, como houve a disputa de pênaltis, ficou um pouco mais distante aqui no programa, mas assim que eu saí, eu coloquei no meu blog, no nosso site, várias ponderações que a Roberta fez. O aspecto financeiro, quer dizer, o que o Vasco deixa de ganhar, o aspecto psicológico, quer dizer, esse time que volta para a primeira divisão, está assim sob um novo modelo de administração, vai se sentir abalado. E questão também de calendário. Gente, nós reclamamos muito aqui do nosso calendário. É sobrecarregado, é isso, é aquilo, os times não têm possibilidade de treinar, etc. Só que agora o Vasco vai ficar um período muito grande, isso se não chegar à final de estadual, com apenas uma competição. Você pode falar, que bom, vai poder então sempre preparar-se ao longo do ano, não se poderá usar a palavra maratona. Mas, gente, há outro aspecto. Isso é ruim naquilo que eu falei, financeiramente, psicologicamente, até fisicamente, na maneira de estratégia, de programar-se para uma temporada. É um risco muito grande que o Vasco corre e é uma pena. Agora, você me perguntou e eu disse que sim, mudou a situação dos dois times? Claramente. O Vasco vinha empolgado até por vitória sobre o Flamengo. O Vasco tinha a perspectiva de passar adiante na Copa do Brasil, jogando em seu campo, mas aí perdeu no domingo, perdeu nos pênaltis, mas enfim, foi desclassificado. Vimos a torcida xingando jogadores, mas sobretudo o Pedro, Raul, o técnico já um pouco assustado. Então há uma série de fatores que pressionam o Vasco neste clássico de final de semana. O Flamengo é curioso, né? Fica meio de boa, tá, ok, já ganhou uma, se ficar fora, claro que a torcida vai pegar no pé, mas aí tem ainda 3 perspectivas importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o Flamengo ainda pode ganhar coisas muito fortes na temporada. E ao Vasco restará o Campeonato Brasileiro, do qual, querido torcedor do Vasco, sabemos que não entrará para brigar pelo título. Será, primeiro, para não cair, pena falarmos isso, hein? Segundo, fazer uma campanha decente. Informação do colega jornalista Bruno Andrade no UOL, o Jorge Jesus não está muito bem na Turquia, né? Eliminado da Liga Europa e com o Fenerbahçe. Não está bem no Campeonato Turco, então a expectativa, a informação é que ele não vai renovar o contrato com o time turco. E aí o fantasma Jorge Jesus volta ao Flamengo em cima do Vitor Pereira, Antero? Volta ao Flamengo, volta de novo à seleção brasileira, embora até nós já tínhamos falado que o Ancelotti seria o preferido. E agora, vai ter um monte de papo sobre o Jesus, né? Nas mídias todas, hein? Incluindo a nossa aqui na ESPN. Vai de novo começar, Jorge Jesus é o ideal para voltar ao Flamengo. Olha, sei lá, é que assim, o Jorge Jesus, para mim, isso eu falei claramente em várias oportunidades, teve 2 comportamentos com o Flamengo. Espetacular, histórico, inesquecível, quando pegou o time na metade do ano de 19, o que é que tinha? Uma disputa de, acho que Copa América, né? Uma daquelas tantas Copas Américas. Preparou um time, vieram alguns jogadores que já entraram, já se encaixaram, e foi um Flamengo, assim, quase que imbatível. Tá, Jorge Jesus. Só que eu lembro, no começo de 20, já era a fase intensa da pandemia, ele ficava sempre aquela coisa, renovou, mas sempre acenando com a possibilidade de ir embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, algo desgastante. Foi embora. Aí depois, é um tal de Jorge volta, Jorge não volta, Jorge volta, Jorge... O Flamengo mesmo o procurou em diversas ocasiões, quando saiu o Domenech, depois quando saiu, sei lá, o Renato, o Rogério, um monte de... ele sempre fazendo doce, onda, eu ia falar, né? Doce, enfim, fazendo bico doce, não é? Então, ele teve uma passagem rápida e importante pelo Flamengo, mas, caramba, em várias ocasiões andou meio que esnobando o Flamengo. Então, a direção do Flamengo é que tem de avaliar, agora ou daqui a um tempo, se de fato vale a pena de novo
ir atrás do Jorge Jesus, correndo o risco de ouvir um não. E chamar aquele caça-fantasmas, o esquadrão caça-fantasmas, ou para exorcizar este fantasma do Jorge Jesus, a receita é simples, não é fácil, mas a receita é mostrar um bom futebol e ganhar tudo começando pelo Campeonato Carioca, né? Assim o Vitor Pereira espanta os fantasmas. O Campeonato Carioca virou uma Copa do Mundo para o Flamengo, virou um Mundial para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer esse Campeonato Carioca, senão pode mudar todo o rumo da temporada, Vitor Pereira pode ir embora. Então é uma situação complicada, é um jogo tenso domingo no Maracanã, 18 horas, que vale muito para os dois. Então vai ser um jogo sensacional. E vocês esperam o que da partida? O Flamengo tomando iniciativa, mesmo tendo uma vantagem de poder jogar pelo empate, e o Vasco tendo que se lançar, ou o Vasco, mesmo precisando de fazer gols, dando uma segurada? Vocês projetam o que nesse jogo, hein? Começa agora, Fábio. Então, João, o Vasco não sabe, nesse momento de reconstrução, ainda fazer isso, que é propor o jogo. Por que o Vasco foi bem contra o Flamengo? O Flamengo saiu, enumerei 2 lances logo de cara. E aí começou a dar espaço para o Vasco, porque o Flamengo joga no campo de ataque. E aí o Vasco, no contra-ataque, consegue encaixar o seu jogo. Nesse momento, é um Vasco que é muito mais reativo do que propositivo. O Vasco não propõe o jogo, ainda não dá. O Vasco está no momento de reconstrução. O Flamengo não. O Flamengo é um momento de reencaixe das peças. Talvez algumas não rendam mais porque já passaram da validade. Já estão mais velhos. O que eu digo é o seguinte, João, há um componente emocional. O Flamengo vem de uma vitória em cima do Vasco, de uma semana de trabalho com paz, porque não teve protesto, teve nada, deu para o cara trabalhar, recuperando Davi Luiz, recuperando Felipe Luiz, voltando o Gerson. O Vasco não, o Vasco vem de uma eliminação em casa para o ABC, com uma desvantagem em cima do Flamengo, que o Vasco entra, como eu lembrei logo no início, 0-0 é o Flamengo, empate é do Flamengo. Então o emocional do Vasco vai depender muito dos minutos iniciais. O que vai fazer? Não vejo assim, ô Papa, porque o perfil dos caras hoje que comandam o Vasco, SAF, né, os investidores, eles não têm esse perfil de fazer uma mudança drástica com apenas 2 meses de trabalho. E acho que o trabalho não pode ser jogado fora, mas ele tem que ser questionado. Porque se até há 12 dias, quando jogou com o Flamengo, foi bem no clássico com o Fluminense, mas perdeu, quem não viu o jogo vai achar que realmente o Fluminense atropelou o Vasco, que não é verdade. O próprio Diniz falou isso, cara, no primeiro tempo eu estava torcendo para acabar, para organizar o time. Aí foi que o Fluminense fez os 2-0 no segundo tempo. Contra o Botafogo, mas foi com 2 a mais. O Vasco estava amassando o Botafogo. Os caras foram expulsos, bem expulsos. E aí o Vasco venceu. Contra o Flamengo, o Vasco jogou contra o Flamengo. Não se acovardou como naquele 3-1 é mentiroso, que o Vasco venceu em 2021. O Vasco não jogou para 3-1, mas o resultado final foi 3-1. Então, assim, o Vasco até aquele jogo do Flamengo do 1-0 vinha fazendo bons jogos. O torcedor falou assim, legal, esse Vasco tá diferente. Aí veio o Bangu, que tinha um componente de já estar classificado, que é um absurdo o Vasco ter jogado depois de todo mundo. O Vasco só decidiu qual era a posição dele, e com 5 minutos já estava 1-0. Então ele sentou na vantagem, o jogo foi uma porcaria. Aí contra o Flamengo, o que a gente viu. E ontem, aí esquece, meu. Como é que entra agora? O farol tá baixo, tá murchinho. Então, assim, tá gato de armazém, João, entendeu? Tá ali no saco. Como é que é o gato de armazém, Fábio Azevedo? Deitadinho no saco, entendeu, João? Tá ali, paradinho. Aí, se ninguém mexer, ele dorme. Se acordar, bora, vamos trabalhar, meu garoto. Vamos trabalhar. Então, assim, tem que dar um sacode nos caras. Né? O sacode que eu digo é, vamos lá, rapaziada. É um Vasco-Flamengo. Vale a vaga pra final pra não ficar 1 mês de férias, como brincou o Papa, que é verdade. O que vai ser péssimo pro Vasco ficar 1 mês de férias. Mas... até porque o Vasco está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro e vem aí um brasileirão. E a estreia é só contra o Atlético Mineiro lá, né? A estreia, né? Como sempre, o Flamengo, mesmo com o Vitor Pereira, o Flamengo não sabe jogar sem atacar o adversário. Faz parte desse time do Flamengo, né? É um time que você tem Arrascaeta, Gabigol, Pedro, vai estar com provavelmente Cebolinha na direita. Eu acho que temos chance de ver um Flamengo diferente. Cebolinha na direita, é? Ala direita? Rapaz, tá treinando na direita, né? Na ala direita. Olha aí. Ayrton Lucas na esquerda, uma linha de 3 zagueiros, Thiago Maia e Gerson. O Gerson, você sabe que, como tem 3 zagueiros, você pode ter um primeiro volante ali e o Gerson mais solto. Olha, rapaz, eu vou te falar, hein?
Flamengo... Papa, diz aí uma provável escalação do Flamengo para domingo. Provável. Santos, a zaga, teremos muito provavelmente o Léo Pereira, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. No meio, Thiago Maia e Gerson. Ayrton Lucas, mais ala do que lateral, né? Ala esquerda. Na ala direita, meio ponta, meio ala, o Cebolinha. Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Rapaz, o olhar de Fábio Azevedo falou muita coisa, hein? Enquanto você lia a escalação aí, falava a escalação. Porque com essa escalação, João, o Flamengo tem um problema sério pelo lado direito, que foi inclusive por onde o Vasco construiu o gol do empate, né? O 2-2. Porque acho que o Mateuzinho ainda estava em campo, se eu não estou equivocado, e é ele que vem dando trote por dentro. O Fabrício demora muito a sair no Pedro Raul, domina, pedala, passada larga, cruza para o Alex Teixeira, que entra entre o Rodrigo Caio e o Thiago Maia. Então, assim, o lado direito do Flamengo perdeu demais. Cadê o Varela? Tá se recuperando. Tá se recuperando de lesão, hein? Foi pro treino hoje. Foi pro campo ele, Davi Luiz e Felipe Luiz. Os três foram pro treino e o Varela tá correndo contra o tempo. Tem mais um, vamos dizer assim, né? Não é um treino muito bem treino amanhã no sábado, é aquele que eles fazem aquele recreativo, né? Fazem uma atividade física, mas eu acho que ele não vai pro jogo, não. Então tá aí, nação, tá aí as mudanças do Flamengo para a partida contra o Vasco, e essa deve ser a provável escalação, como disse aí o João Guilherme e o Paparazzo, falaram aí no debate. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que o Vitor Pereira vai aprontar, né? E aí teve a ESPN Brasil falando sobre a possibilidade da volta do Jorge Jesus. Claro, isso caso o Vitor Pereira venha cair. Se ele cair, provavelmente o Flamengo deve buscar o Jorge Jesus, porque Jorge Jesus já não vai renovar o contrato dele lá na Turquia com o Fenerbahçe. Então, provavelmente, Jorge Jesus estará livre no mercado. Aí vai do Flamengo decidir quem será o novo técnico, caso o Vitor Pereira venha cair. O Vitor Pereira é técnico do Flamengo, continua fazendo o seu trabalho, está apenas 2 meses comandando o elenco do Flamengo, então tem que dar tempo para o técnico, vamos ver o que vai acontecer. Então, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado no canal, porque sempre aqui vamos trazer para vocês o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? É isso daí, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.